dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvinte. Bom dia, meu público querido. E tá aí o meu Japãozinho querido também, né? Quero mandar um beijo para todo o pessoal do Japão. É uma musiquinha em homenagem a eles. Eu gosto muito de vocês, japoneses, viu? Aprendi muito com vocês. Tem muito conhecimento que vocês mesmos deveriam redescobrir aí no seu país, viu? Para mais harmonia, mais perdão. Porque vocês são que nem formiguinhas, né? Se reconstroem do nada. Rapidinho, né? Rapidinho, numa organização incrível e ainda vivem de uma maneira bem diferente da gente. Nós aqui no Brasil temos muito espaço, muitas terras, as casas são muito grandes. Mesmo assim o povo reclama. E o japonês está lá, confinado, naquela ilha maravilhosa. Que Deus abençoe, que Deus coloque alguma graça sobre vocês, que pare com tantas tormentas, né? E que vocês tenham mais saúde, mais amor, mais longevidade. Claro, prosperidade nunca vai faltar para vocês. Japoneses, um beijo no seu coração, viu? Que Deus os abençoe. Aí, eu gosto de dar aula com a música japonesa, muito legal. Gente, olha só, o programa Linguagem do Corpo tem trazido para vocês muitas informações sobre você mesmo. O grande problema, né? O grande problema mesmo é você não acreditar que existem essas coisas. Essas coisas foram tiradas. Essas coisas foram tiradas da nossa cultura. E aí você acha que não existe. Então, pensa numa coisa. Por que existiram tantos livros sagrados? Por que existiram tantos messias, profetas, avatares, mestres ambulantes por aí, sabe, trazendo informações, sempre tudo igual. Se você for ver, é sempre tudo igual. No próprio Alcorão, né, dos muçulmanos, o livro sagrado dos muçulmanos, lá diz que as emoções destroem você. Está lá. Na Bíblia também está dizendo isso. E por que quando alguém fica doente, você joga a idade na frente? Você joga a hereditariedade na frente? A cultura. Pois é. Então, assim, vamos tirar essa cultura que limita você. Eu sei que você quer acreditar, mas no fundo você tem vergonha de acreditar. Porque eu, quando comecei a me curar de coisas que os médicos desenganaram, porque eu tive que quebrar as regras, eu tive que me tratar de forma alternativa também, junto da medicina. E aí, quando eu tinha um otimismo muito grande, que eu acreditava que eu podia me curar, muita gente entortava a boca. Muitas pessoas chegaram a dizer que eu era ignorante ou que eu sonhava e acreditava em Papai Noel. Sabe aquelas manchas no rosto que várias mulheres possuem, que é a tal da melasma, que dizem que não tem cura? Pois é, eu tive isso. Constatou nos melhores dermatologistas e eles disseram para mim, você nunca vai curar, porque isso não tem cura, ameniza, mas volta, não pode tomar sol, você tem que colocar aí filtro solar, base, chapéu, óculos escuro. E, no entanto, quando eu me resolvi emocionalmente com um problema gravíssimo que eu vivia naquela época, que eu consegui me desvencilhar daquilo em harmonia, desapareceu completamente as manchas do rosto, contrariando essa medicina materialista. Ninguém é culpado, o próprio médico não tem culpa disso, porque isso não se ensina dentro da faculdade da medicina na escola atual, né? Somente nas escolas antigas, milenares, que lá se ensinava a medicina completa, que olhava o homem como um todo. Você que está ouvindo a rádio e que vai ouvir várias vezes pelo YouTube, veja bem, será que você quer se curar? Será que você deseja que seus pais se curem? Será que você deseja viver uma vida independente, que não precisa da compaixão de ninguém e consegue se levantar em qualquer idade e acreditar num futuro? Quando você faz um mapa astrológico, né? E o mapa astrológico que eu estou falando é de pessoas sérias, de cálculos matemáticos.
Não estou falando de pequenos horóscopos. Horóscopos que às vezes estão aí soltos por revistas e jornais. Estou falando de uma ciência maravilhosa, matemática, que é a astrologia. Tem a astrologia ocidental, a astrologia oriental. Quando você faz um mapa de uma pessoa e você vê que ela está passando por uma situação negativa naquela época e ela está doente, naquela época que ela está passando, muitos médicos fazem o diagnóstico e aí eles dizem, olha, não vai ter jeito. Ou então, você está com tal doença. O nome da doença quebra a fé da pessoa. Porque ela sempre acreditou que tal doença é muito perigosa, não tem jeito. Agora, será que ela nunca teve contato com o próprio interior? Será que ela não sabia que estava gerando isso dentro dela? E que a qualquer momento ia estourar essa doença? Será que ela nunca fez nada para tentar, pelo menos, aceitar uma situação que ela não podia mudar? Aceitar e agradecer qualquer pessoa que frequentar a Seishonoye, que não é religião, né? É uma filosofia otimista de vida que ensina completamente como você lidar com o poder mental a seu favor. Então, veja que você em qualquer idade, qualquer nacionalidade, você pode simplesmente se curar, porque no mapa astrológico mostra dificuldades. E às vezes, quando aparece uma espécie de morte num determinado setor do mapa, não significa necessariamente a morte física. Quantos e quantas pessoas já foram comprovadas que ao consultarem um astrólogo ou uma astróloga e viu ali que ia passar por uma situação pesada e essa pessoa começou a frequentar meditação, hipnose, terapia, começou a matar dentro dela o velho, se desfazer de situações físicas, psicológicas e espirituais velhas. Então, quando aquele mapa, né, quando chegou naquele trânsito que, na verdade, várias pessoas morrem, que o corpo vai embora, ela sobreviveu. É como se você ganhasse bônus, porque você ganha bônus. Então, qual é a crença maior? Que isso interrompe a pessoa dela acreditar que ela pode viver mais, construir mais, ajudar mais no planeta. É a crença de que existe a hora. E que a hora chegou. E para isso é bom até para as pessoas se conformarem e não ficarem tão mal. Mas se você entender que todas as doenças, elas são derivadas de uma depressão, não é que a pessoa ficou doente e aí ela caiu em depressão. Vamos entender o psicológico em primeiro lugar. Uma pessoa que está entrando em depressão, que muitas vezes ela não sabe o que é uma depressão. Um desânimozinho, né? Uma preguicinha, uma sonolência constante, vontade de dormir o tempo todo. Coisas que você antes fazia e não tem mais vontade de fazer, isso é depressão. É um dos graus da depressão. E ela te levará à doença física, somatizará, concretizará no corpo aquilo que você ficou ruminando durante um ano. O prazo é um ano. Para parecer um câncer, é um ano. Podem criticar, mas vocês precisam perceber que quando uma pessoa tem um golpe emocional, e ela silencia, porque ela vê que ela não pode fazer nada. Ela acha que não tem como mudar as coisas e também ela não aceita lá dentro. Então ela rumina aquilo. Ela vai para um canto. Ela se fecha dentro dela, porque ela acha que pode magoar alguém se ela for falar a verdade, se ela for colocar os sentimentos dela para fora. E por respeito e por amor, ou por medo, ou por dependência, ela não abre a boca. Ela não tenta. E quando ela tenta, as pessoas começam a fazer caras e bocas. As pessoas começam a demonstrar que estão chateadas. Ou então dizem para essa pessoa, ih, vai começar. Então a pessoa se fecha. Outros se afastam. Para que isso não aconteça, a pessoa se tranca dentro dela e vai virar um câncer. E esse câncer, por mais que já esteja no corpo físico, se a pessoa for atendida imediatamente com psicólogo, psiquiatra, reiki, jorei, começar a colocar para fora sem medo, ensinar essa pessoa a ter boa autoestima diante de todas as oposições, e ela agradecer a Deus pela vida, pelo bônus, e se sentir útil, fazer caridade,
Então a doença começa a desaparecer. E isso já está mais do que comprovado por todos os geneticistas atualizados. Um deles é o Dr. Kazuo Murakami, que tem o livro O Código Divino da Vida. Ele é um geneticista e ele prova que o seu estado emocional mais constante acelera a genética para a doença ou simplesmente retarda ou elimina completamente, zerando o teu corpo das doenças e subindo, fortalecendo o seu sistema imunológico. Por que o sistema imunológico cai? Por que ele enfraquece? Porque ele é regido, como eu já expliquei no programa anterior, pelo chakra cardíaco, pelo coração, pela glândula timo, que significa alma. Então, quando você vai perdendo o amor, a alegria, vai ficando dentro de você, não participa mais, não brinca com alegria sincera, o sistema imunológico vai caindo. Fica com herpes na boca, fica com gripe, psoríase, lúpus. Meu Deus, quantas pessoas no curso de linguagem do corpo curaram lúpus, curaram psoríase. E este final de semana que nós levamos mais um grupo, para terminar o curso lá em Santo Tomé das Letras, na roda que a gente fica conversando depois do Ritual do Fogo, vários ali se revelam curados. Então, gente, não é o curso, não é a Cristina Cairo, não é aquilo que você acredita, é você que mudou por dentro. O mérito é totalmente da pessoa que se curou, junto com Deus. Porque somente a pessoa e Deus que pode se curar. O resto, nós, psicólogos, os terapeutas, nós só jogamos informações. Nós só tentamos elaborar e organizar a mente de uma pessoa que está confusa, que ela está distorcendo as coisas devido à química em excesso, devido ao emocional sobrecarregado ou à tristeza profunda. Quando você organiza seus pensamentos, então você começa a perceber que a coisa pode mudar. E que mesmo que você esteja fazendo quimioterapia, mesmo que você já esteja careca, branco e magro, você tem vida ainda. Você tem vida no sangue ainda. E você pode recuperar a saúde. Muita gente me condena. Sim, porque diz assim, você dá esperança para pessoas que já não têm mais esperança. É muito otimista. Você dá esperança, de repente a pessoa fica se iludindo e ela morre. É melhor ela morrer cheia de esperança, cheia de alegria no coração, porque ela estando alegre, estando em vibração alta de amor e alegria, ela vai encontrar seres de luz no caminho, do que morrer com tristeza, com decepções, com frustrações ou se debatendo querendo a vida e com raiva de Deus, não é? Otimismo. O nosso bisavô, que morreu com mais de 100 anos, ele deixou um legado para a família Cairo. Ele disse, enquanto meus olhos estiverem abertos, eu vou sonhar. E ele casou de novo aos 90 anos. Entende? Então, assim, olha para frente, não olhem mais para trás. Não fiquem relembrando o passado. Não fiquem se baseando toda hora no passado. É um vício voltar para o passado, sonhar com o passado, dormindo ou acordado, seu inconsciente estar preso a situações mal resolvidas do passado. É você que precisa soltar. É você que precisa perdoar e acreditar que nada acontece por acaso. Tudo que aconteceu foi necessário, foi importante. Houve um crescimento. Se você superar essa dor sozinho, sem tóxico, que nem eu vou falava, tóxico, Tóxico. Sem usar tóxicos, sem usar droga nenhuma, nem bebida. Se você enfrentar, você vai criar anticorpos espirituais, físicos, emocionais, psicológicos. Você vai se tornar uma pessoa mais forte, vivida, experiente e grata, que é onde você cura qualquer doença, em qualquer idade. Sinto muito. Eu não estou falando isso porque é uma teoria ou porque eu quero acreditar. É porque eu 24 horas convivo com pessoas que se curam. Este é o meu trabalho. Receber pessoas, falar com elas. Eu encontro muitas resistências, sim. Às vezes a pessoa nos procura,
E a gente vai explicar a causa emocional, né, pela linguagem do corpo, e ela tem uma resistência. Porque no fundo, ela não quer acreditar que é ela que produziu isso. Então ela não está preparada ainda para lidar com as próprias emoções. Ou para fazer certas mudanças radicais no ambiente, na vida, no caráter. Ela ainda tem raiva, vingança, dependência. E o inconsciente dela nos proíbe de falar. Ela começa a dizer, não porque não tem jeito. Não porque você não está na minha pele. Então, quando você começa a colocar resistência, significa que, de alguma maneira, você está buscando não curar. Porque você tem alguns ganhos secundários com a doença. Quem sabe você está doente porque precisa juntar seus filhos, que eles vêm cada um de um lugar desse planeta. Quem sabe você está precisando que todo mundo veja que você existe e que você foi jogado num canto e que todo mundo te trata como se você não precisasse de nada, não é? Porque você é uma pessoa sempre legal. Só que ninguém está vendo que você é gente. Então você dá um jeito de, ao invés de falar, talvez você não tenha o poder da comunicação e a autoestima suficiente. Então você usa inconscientemente uma doença. Mesmo que você não queira acreditar, mesmo que você diga que tudo isso é besteira, porque a tua religião condena o que eu estou falando. Sinto muito, você é que não estudou a religião. Eu não sei se padre, bispo fala dessas coisas, pastor, mas é só você ler como eu leio a Bíblia direitinho, letra por letra, você encontra dentro do Evangelho a cura total. Não há nada que não possa ser curado. Agora, se você diz que na sua religião não existe isso, então é porque você não leu. Ou alguém dentro da sua igreja está manipulando vocês. Porque você pode se curar com sua fé, com sua gratidão, com seu amor a Deus. E esse Deus é o único Deus do universo. É o que criou todas as coisas do céu e da terra. Os homens que vieram por intermédio dele, que foram consagrados, eles são reverenciados, claro. Mas e o teu Deus? E as palavras que eles trouxeram? Você está praticando? Está praticando no trânsito, dirigindo seu automóvel? Eu já vi com os meus próprios olhos pastores, padres, pegarem o seu automóvel depois de uma missa, depois de um culto, e brigar no trânsito. E aí? Que coisa engraçada, não é? Você prega o amor, você prega o perdão 70 vezes 7, mas você xinga o motorista do lado, ou faz careta, ou, se você está no teatrinho, né, porque sabe que tem fiéis do seu lado saindo de carro junto, então você guarda aquela raiva de um outro motorista e depois fica com dor de garganta. Eu já vi muito padre com dor de garganta. Se você quiser interpretar mal o que eu estou falando, é porque você é ignorante. Eu estou falando que existem todas as pessoas que entendem perfeitamente a palavra divina e tem várias pessoas que não compreendem a palavra divina. Prega, mas não sabe o que está pregando? Não tem no coração? Eu estou dizendo que qualquer pessoa, quando ler os livros sagrados, quando praticar a caridade, quando der mais alegria, gratidão, você vai se curar. Para de lamuriar. Para! Né? Olha só, gente, agora, semana que vem, na terça-feira, eu vou dar o curso, vai começar o curso de 3 meses, meditação, cura e ascensão. Muita gente, quando escuta eu falar meditação, cura e ascensão, pensa que nós vamos ficar 3 meses sentado meditando. Não, antes da gente meditar, propriamente dita, né, meditação, você terá todas as informações sobre cada chakra, o organismo, a parte psíquica, a parte energética, os mantras, as pedras, qual a parte psíquica e orgânica que está regendo, como você se comportar e pensar para que o chakra volte a funcionar e aquele órgão que está lá, entre aspas, condenado, que ele possa voltar a funcionar, tendo aquela descarga de energia vital outra vez sobre aquele órgão. Então você vai aprender por semana um chakra dando lição de casa, vivências dentro de sala de aula e no final do curso nós viajamos para Ubatuba, não é uma excursão, não é opcional, né? Porque a gente termina o curso na pousada das cachoeiras. A gente vai meditar nas pedras da cachoeira e na areia da praia no dia seguinte. Para o quê? Para sentirmos os elementos
terra, fogo, água e ar, e entender a diferença de água doce, água salgada, cientificamente, né? Não é místico o que nós fazemos, mas sim fazer você sentir-se outra vez, se resgatar por dentro, buscando a cura e a ascensão em vida. Pois é. Esse curso é fantástico e a viagem para Ubatuba, ela não é opcional. Ela faz parte do curso. Aí não pode faltar no primeiro dia de aula. Então é terça agora ou quarta? Terça-feira agora, no dia 4, ou quarta-feira, no dia 5. São 2 horários para você escolher. Isso. Às 14 ou às 20 horas. E hoje, à noite, quarta-feira, às 20 horas, a Cris vai dar uma palestra inédita. Essa ele ainda não deu, ela vai fazer pela primeira vez. Como os antigos egípcios usavam a tela mental. Como nós dois aqui, eu e o Lu, nós somos descendentes de egípcios, né? Realmente o nosso sobrenome Cairo não tem nada a ver com coisa artística que o pessoal fala. Realmente somos do Cairo, viemos do Cairo. Então nós temos o conhecimento dos hieróglifos, da medicina egípcia profunda. E eu sempre coloquei mais ou menos dentro do meu curso umas pitadinhas sobre a visualização. Usando o nome visualização, porque todos os espaços holísticos têm que usar esse nome visualização, mentalização, né? E depois a tela mental se usava antigamente, na verdade é tudo igual, né? Você pensou, aconteceu, só que como é que se pensa? Como que os antigos egípcios usavam a forma pensamento? Como que eles criavam? Então eu vou ensinar você hoje à noite, às 20 horas. Às 20 horas, das 8 às 10, terá a teoria e terá a prática sobre a verdadeira tela mental egípcia, tá? Porque eu sou um pouco antiquada. Tem muita gente que fala que eu sou uma esquisita, uma tartaruga. Eu só que eu tô indo, né? Eu não gosto muito de modernizar certos conhecimentos. Eu sou antiquada, eu gosto de usar coisa de 2.000 anos. Que já te falou. Eu gosto dos conhecimentos de 2.000 anos, 10.000 anos, então eu sou um pouco antiquada. Mas aqui eles funcionam, não é? Eles estão puros. E eu vou ensinar para vocês hoje, quarta-feira, das 8 às 10, na Vila Mariana. Fica na Rua Pelotas, número 106, exatamente na frente do shopping Vila Mariana, ao lado do Sesc. Então é super fácil chegar. Por favor, eu não deixo entrar depois das 8h15 em ponto. Claro que eu dou tolerância, às vezes você sai tarde, né? Mas liga pra lá, deixa o seu nome e telefone e depois chega lá na recepção, é no alto, 106 alto. Pois é. E nós, em junho agora, iremos para Portugal, onde a Cris vai ministrar cursos e palestras lá com o nosso querido irmão Ricardo. O e-mail dele é ricardo5elementos@gmail.com. 5 é numeral, hein? É numeral. Então, repetindo, é ricardo5elementos@gmail.com. Gente, é bom correr, porque pelos e-mails que a gente tem recebido do Ricardo... lá da Europa já tem muita gente. Já tem muita gente inscrita. Claro que o local lá é grande, mas para ter uma organização, liga antes, pega informação com o Ricardo, né? Manda o e-mail para ele, ricardo5elementos@gmail.com. 5 é numeral. E em setembro, a nossa tradicional expedição ao Egito. Isso. Em setembro, onde nós vamos visitar as pirâmides, os templos, onde a Cris vai dar vivências para vocês lá. Não é uma viagem turística. Exatamente. É uma expedição. Claro que terá um dia para você fazer compra, porque o chakra básico vai querer, né? Mas a gente precisa de pessoas que queiram a paz mundial, que queiram ficar junto com este grupo, sem se separar, para as vivências, para as emanações dentro da pirâmide de Kelps, que nós fazemos muitas emanação para a paz mundial, porque ali é um ponto estratégico para o mundo. Então, se você tem amor, se você quer aprender mais, se você quer recobrar sentidos espirituais seus, a viagem é com a gente mesmo. Visite a nossa loja virtual e a nossa loja física. Legal. A nossa loja física fica junto do Instituto Brasileiro de Linguagem Sempre do Corpo. tem todos os meus livros, se você não encontrar nas livrarias. De outros autores também. Isso. E na nossa loja virtual também. Mais informações, acesse o nosso site. Que lá tem também a loja virtual, né? Isso, tem um link lá que passa para a loja virtual. É www.linguagemdocorpo.com.br. Hã? www.linguagemdocorpo.com.br
Já tem aluno, amigo, que fala assim, Cris, não aguento quando você faz isso. E o telefone é 011-5082-2822. Então, 011-5082-2822. E agora de manhã tá lá o Rodolfo, querido, lá nosso secretário da parte da manhã, e à tarde o Cauê. Só que hoje o Cauê não tá, é só semana que vem. Então, o Rodolfo vai atender as ligações. Caso você ligue e nem atende, é porque tá tendo muita ligação ao mesmo tempo. Vai tentando, tá bom? Se inscreva pro curso de meditação, cura e ascensão, que começa na próxima semana. E pergunta pro Rodolfo o que tem a ver a foto Kirlian antes e depois do curso, que é muito importante que você faça para ver as mudanças da sua aura e do seu corpo físico. Gente, muito obrigada. Domo arigatou gozaimasu, né? Muito obrigada mesmo. Um beijo no seu coração e paz profunda. Tchau.